Gente querida, o vídeo de ontem está imperdível. Falamos sobre o monasticismo e o ascetismo dos monges anacoretas. Você precisa assistir. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá bem? Depois da paz que Constantino trouxe ao Império, ocorreram muitas mudanças na igreja. Já falamos sobre isso, né? Enquanto alguns viam os planos de Deus se cumprindo, como foi o caso de Eusébio de Cesareia, falamos sobre ele aqui também, outros diziam que a igreja estava tomando um rumo muito triste, com a porta estreita de que Jesus tinha falado se tornando tão larga que uma multidão se apressava em passar por ela. Muitos em busca de posições e privilégios, sem ter uma ideia do batismo ou da fé cristã. Os bispos competiam pelas posições de mais prestígio. Os ricos e os poderosos pareciam dominar a vida da igreja. O joio crescia junto com o trigo e ameaçava sufocá-lo. Nós vamos falar mais sobre isso durante esta semana, mas perceba só o que estava acontecendo naquele momento tão importante da igreja. O monasticismo ele aconteceu como forma de protesto. A igreja estava assim deixando de cumprir o chamado de Cristo. O joio estava assim ameaçando sufocar o trigo, crescendo junto com ele e trazendo uma série de problemas para o corpo de Cristo. Ao olharmos para o cenário brasileiro, podemos perceber que muitas igrejas se uniram aos poderes deste mundo. Vemos com clareza que em muitas denominações o luxo e a ostentação se apossaram dos altares cristãos. Como testemunhar do crucificado, daquele que não tinha nem onde repousar a cabeça, quando os líderes da igreja hoje têm mansões luxuosas e quando o sangrento testemunho do martírio já não é mais necessário. É para fazer você pensar. Como vencer o maligno que constantemente nos tenta com as novas honras que a sociedade nos oferece, vivendo dessa forma? A resposta que muitos conseguem perceber hoje, né? Olhando assim, vendo o cristianismo como um cristianismo sem Cristo, é a mesma resposta que os eremitas, que os monges e os pais do deserto deram no século IV. Eles saíram da igreja e foram morar nos desertos e outros lugares afastados de toda aquela podridão daqueles que estavam pervertendo o verdadeiro evangelho de Cristo. No entanto, contudo, porém, embora a resposta seja parecida e o inconformismo seja evidente naqueles que denunciam o erro da igreja, que conseguem enxergar as falhas cometidas por um sistema religioso que não professa aquilo que anuncia, esses mesmos homens são incapazes de fazer a diferença que a igreja necessita para ser sal e luz na sociedade. Eu vou explicar isso claramente. Os monges do deserto desejavam preservar a verdadeira fé cristã. Eles queriam apontar o erro da igreja vivendo os ensinos de Cristo. Eles cometeram erros, é claro, pois muitos acabavam tendo pouca instrução e não tinham preparo doutrinário adequado para fazerem críticas mais fundamentadas ou se posicionarem apologeticamente com maior desenvoltura diante das doutrinas cristãs, como os bispos e estudiosos cristãos podiam fazer. No entanto, o que acontece em nossos dias é que, embora os desigrejados apontem e denunciem os erros das igrejas com tanta energia e empenho, eles não possuem, sua grande maioria, não são todos, mas sua grande maioria, eles não possuem uma moral diferente daqueles que são alvos de suas críticas. Eles não se afastam da igreja para viver uma vida santa. Eles vivem fora da igreja e fora do Senhor da igreja. Eles apontam o dedo, mas se condenam em suas próprias atitudes. Eles denunciam aquilo que eles mesmos praticam todos os dias. Estão nos bancos dos réus e acham que estão na posição de juiz. Quanta diferença dos pais do deserto, quanta hipocrisia disfarçada de piedade, quanta cegueira espiritual, quanta frieza demoníaca. É claro que não podemos defender aquelas que se dizem igreja de Cristo, mas não são. A questão é que a igreja é feita de gente. A igreja é o corpo de Cristo. Ninguém é igreja no singular. Ninguém vive vida cristã fora do corpo de Cristo. Isso é lógico, óbvio. Portanto, se você não faz parte de uma denominação, mas em contrapartida também não tem comunhão com o corpo de Cristo, não persevera na doutrina, no partir do pão, nas orações com os outros irmãos em Cristo, você está tão frio quanto aqueles defuntos ambulantes que alegam ser portadores do Espírito de vida, do Espírito Santo.
Se você quer fazer diferença de verdade, olha, haja de forma diferente daqueles que você condena, para que quando a ira de Deus vier sobre eles, não recaia sobre você também. Palavras duríssimas, mas verdadeiras. Vocês que assistiram ao vídeo de estudo puderam perceber que, apesar dos erros, do radicalismo extremo, do fanatismo de alguns, os monges do deserto eram respeitados até pelo povo comum, pelos ímpios, pelos pagãos. Olhe para a sua vida e veja se você tem vivido de modo digno do Evangelho. Veja se você é exemplo para os de fora, porque vive como eles, ou se você é exemplo para eles, porque vive como Cristo. E compreenda que, se você procura uma igreja perfeita, você nunca a encontrará, pois no momento em que você fizer parte dela, ela vai deixar de ser perfeita. Você consegue compreender isso? A igreja é feita de pessoas, e pessoas são imperfeitas nesse mundo de pecado. Peça a Deus que lhe dirija para o local que Ele deseja usar você. Você vai perceber que, apesar de todos os erros das pessoas, apesar dos seus próprios erros, vale a pena viver em comunhão com o povo de Deus. Vale a pena. Jesus nos deixou o exemplo. Ele poderia fazer tudo sozinho, não podia? Mas ele escolheu pecadores para caminhar com ele. E foi na caminhada que eles foram transformados. Jesus está chamando você também. Levante-se e siga o Mestre. Se Deus de alguma forma falou então com você através desse vídeo aqui, ou se você aprendeu alguma coisa com a quantidade de informação apresentada aqui no nosso vídeo de estudo também, ou se esse vídeo foi de alguma forma útil para você, deixe o seu like e comentário e compartilhe esse vídeo com os seus contatos também. E hoje à noite, às 20 horas, não deixe de participar de nossa rede de oração e intercessão. Se você quer mudança, você precisa mudar também. Até amanhã.